Nós já anunciamos aqui, 9 horas mais 9 minutos, prefeito Rodrigo Manga estaria aqui nos estúdios e já aqui com a gente. Prefeito da cidade de Sorocaba, Rodrigo Manga, participando dentro do nosso Jornal da Cruzeiro. Tudo bem, prefeito? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Cibele. Bom dia, Duda, Everaldo, toda a equipe da Rádio Cruzeiro, Cauê, Lucas, todos os ouvintes. É uma alegria muito grande poder estar aqui, falar um pouco do nosso trabalho, aquilo que tem acontecido de melhor na cidade de Sorocaba, muitas informações importantes. Nós havíamos prometido, na última entrevista, queríamos chamar... nós prometemos 300 guardas municipais no mandato todo, e eu prometi que ia chamar mais 50, está aí, publicado, mais 50 GCMs convocados. Então, dos 300 que eu prometi para os 4 anos, já cumpri 150 apenas nos primeiros 4 meses de mandato. Além disso, aprovamos ontem na Câmara também o projeto que altera agora ali a unidade da Zona Oeste para o BOS poder fazer. Nós temos legalidade disso porque devido a todos os acontecimentos a gente consegue fazer através de lei para que o BOS assuma, e também mais uma promessa de governo cumprido, que é o Decola Sorocaba, que é uma linha de crédito de até R$120 mil, que as empresas, profissionais autônomos, aquela pessoa que quer ampliar o seu negócio, vai poder fazer, também aprovado na Câmara Municipal. Começando com vários assuntos importantes. Bom, inicialmente deixa eu tratar dessa questão dos GCMs, porque sempre que o prefeito aparece aqui, na nossa live no YouTube, chove de mensagens justamente dos GCMs que passaram em concurso, pedindo e clamando por essa vaga. Tudo definido, o chamamento já aconteceu então. O procedimento agora para que esses GCMs sejam incorporados de fato na nossa Guarda Civil Municipal. Já tem 100 que estão mais adiantados, já na escola, né, fazendo o treinamento. Agora esses 50 são convocados e passam por um processo de apresentar a documentação. A expectativa é que a gente tenha aí até junho, julho, os novos GCMs atuando, as novas bases também. E nós queremos começar a primeira nova base ali pelo Aparecidinha, depois nós vamos por Zumira e depois assim, conforme nós prometemos nos demais bairros pela campanha. Quero mandar um abraço aqui para o Bispo Rodrigo Lopes, que está na audiência. Um beijo, Bispo, um forte abraço para o senhor. Tem gente na audiência aqui também. Tem gente na audiência aqui também já te mandando um abraço, prefeito. Anselmo Bastos, advogado. Opa, doutor Anselmo é um grande amigo, um cara que faz um trabalho maravilhoso, sensacional. Um forte abraço para ele. Prefeito, deixa eu entrar, antes da gente entrar nesses assuntos que o senhor já mencionou, que é o PH da Zona Oeste, com uma nova gestão do BOS, essa questão do Decola Sorocaba. Tivemos ontem uma notícia que chamou a atenção, ganhou repercussão, uma operação da Polícia Federal e mais uma vez o nome, de certa forma, do senhor, ou melhor, da família do senhor, envolvendo dessa vez da primeira-dama, Cirlange Maganhato, que teria alguma ligação nessa operação da Polícia Federal. Acho que a oportunidade dentro desse espaço democrático da Cruzeiro FM do senhor se posicionar em relação a isso. Não existe fato novo. A matéria vinculada ontem, ela é sobre aquele fato antigo ainda que aconteceu. É que eles tentaram, a maneira que divulgaram, de uma maneira maldosa, tentaram vincular com uma outra operação que aconteceu. Mas é o mesmo assunto que aconteceu, que é aquele assunto que está sendo investigado desde 2022. E é um contrato que foi feito um contrato da terceirizada da prefeitura, que contrata empresas para prestar serviço, e existe ali uma desconfiança na movimentação de crédito dentro daquela unidade, a qual nós trocamos agora, porque nós não temos compromisso com erro também, viu, André? Estou muito tranquilo em relação a isso. O nosso governo é um governo que mostra seriedade, uma aprovação de mais de 74%. Ontem saiu mais uma pesquisa feita pelo PSB, não divulgada, e mostra o nosso nome em segundo lugar para o governo do estado, apenas atrás do governador Tarcísio. Nosso trabalho é muito sério, a gente entende toda essa questão política que nós estamos vivendo na tentativa de desgastar, que está gerando um efeito contrário, né? Você vê, eu tenho saído nas ruas, nós tivemos um evento de Páscoa agora, no final de semana passada, mais de 100 mil pessoas, 30 mil crianças foram lá. Você vê o carinho, a abordagem da população. Eu estive no Obiteto, estive no Carandá, tenho visitado as rádios. Então, faz parte de todo esse jogo político que se envolve, que acabou nos fortalecendo. Tem até uma música que eu acho, um rap que eu acho legal, que ele fala assim,
ele fala dessa questão de superação, né? E a tentativa de desgaste político está virando super positivo nesse sentido. A gente tem uma série de anúncios fazendo, de trabalho acontecendo. Um deles é que nós estamos recebendo hoje mais 10 ônibus 0 km, com ar-condicionado, com Wi-Fi, que já vão funcionar em especial nas linhas do Cajuru. Mandar um abraço para o nosso querido João Donizete, que é um lutador. Estive lá agora, tomando um café lá no Éden agora. Teve muita reclamação de lá, né? Eu fui lá na padaria agora tomar um café. Eu fui levar meu filho na escola, depois lá passei a tomar um café raiz, aqueles de pão na chapa, do pingado, aqueles que eu gosto, sabe? Que bom, a gente não tomou ainda, obrigado. As grandes padarias são gostoso, né? Gosto na padaria real. É gostoso, né? Você tem referência, tudo bem. Mas a padaria raiz não é gostoso também, né, velho? Aquele pãozão na chapa, aquele pingadão, né? Que sai naquela máquina que é de inox ali, nem sei como que chama aquele, né? Que sai no... É o café coado. Café coado. Então eu fui ali tomar e super bem recebido. Muitas empresas vindo para a cidade de Sorocaba. Um outro anúncio importante, fora esse que nós falamos para vocês agora há pouco, da questão dos ônibus, que já está aberto desde o dia 29, ontem, o cadastro para a inscrição do aplicativo nosso para motorista. Então, eu quero aproveitar a audiência, eu sei que muitos motoristas de aplicativo estão nos ouvindo e pessoas que utilizam os motoristas de aplicativo, já está no site da Urbis, você pode se cadastrar. Você que trabalha de motorista tem que deixar 50% do que você arrecada para a empresa de aplicativo. Agora, você vai ter uma oportunidade, que nós já estamos cadastrando nesse prazo de 90 dias, para que você... É Urb, né? Para que você possa estar utilizando o nosso aplicativo, você vai ficar com 90% da arrecadação. E mais, vai poder baratear o serviço prestado para a população. Então, uma inovação importante, vai movimentar a economia, vão aumentar os números da cidade de Sorocaba. Nós tivemos uma divulgação importante enquanto na questão de exportação, que nunca foi o nosso forte, mas nós decidimos abrir o nosso centro de exportação no Parque Tecnológico durante o nosso mandato. O Brasil, ele teve um crescimento de 3% em exportação, a média das cidades paulistas menos 19% e Sorocaba mais 29%. Então nós estamos vivendo um momento mágico que é como se Sorocaba fosse um outro país. O que a gente tem vivido na economia, se destacando e esses alcances, essa melhoria econômica, destacando nos serviços. Tivemos a melhor merenda do Brasil, reconhecida, a cidade que melhor alfabetizou de todo o estado de São Paulo, a cidade que mais cresceu seu PIB em todo o país, a indústria que mais cresce, iluminação em LED chegando para toda a cidade, asfalto acontecendo, início de obras acontecendo. Então isso é muito importante e a gente só tem que comemorar o que o sorocabano tem vivido. Prefeito, um ponto importante de sessões extraordinárias que é importante destacar com relação a essa mudança na gestão da UPH da Zona Oeste, com o BOS passa agora a assumir essa gestão. Tem toda uma tramitação aí, uma questão burocrática. Em 30 dias o BOS deve assumir a UPH da Zona Oeste, que já apresentava algumas reclamações, e o BOS foi referência nas unidades que assumiu, né, na Zona Leste, na UPA do Éden. Queria que o senhor falasse dessa mudança, a escolha do BOS para assumir a UPH da Zona Oeste. Olha, e quando acontece algum tipo de ação como essa que aconteceu, de ação da justiça, a gente tem uma legalidade de poder fazer uma consulta interna com as entidades locais, ver aquelas que se interessam, igual nós fizemos quando aconteceu um problema lá no Éden. Nós tiramos a empresa de lá e agora nós estamos retirando essa empresa da Zona Oeste, também colocando uma entidade de referência. O BOS é uma referência, então lá, além de ser uma unidade de pronto atendimento, vai ser uma unidade com referência oftalmológica, que quer dizer, vai ter um pronto-socorro, uma unidade pré-hospitalar especializadas para socorrer questões que afetem a questão oftalmológica, né? A visão das pessoas, então vai poder socorrer ali, uma porta aberta, vamos dizer assim. Eu mesmo, no sábado à noite, rodei as UPHs. Eu posso afirmar para você, Sibeli, que nós temos um grande desafio pela frente, que são as especialidades, que é onde nós vamos trabalhar agora nesse segundo mandato. Mas a nossa gestão conseguiu entregar o melhor atendimento hospitalar do Brasil. Hoje, as crianças, quando precisam de atendimento, elas vão para o GEPASSE. O GEPASSE é hospital de referência na América Latina.
Quando os nossos munícipes vão... E tudo bancado com dinheiro do município. Quando nós vamos para... os adultos vão para uma Santa Casa, eles têm lá um hospital que o padre faz uma gestão maravilhosa, que não perde nada na sua estrutura para o Albert Einstein e para o Sírio-Libanês. Quando elas precisam de hemodiálise, nós inauguramos uma clínica de hemodiálise. Quando a pessoa tem câncer, que antes da nossa gestão, antes do governo Manga, essas pessoas que tinham câncer, tinham que ir lá para Guarulhos, para Barretos, fazer o tratamento, fazer quimioterapia, agora eles fazem aqui na Santa Casa, que é referência oncológica. Isso foi tudo no nosso governo. A maternidade do Santa Lucinda, a nossa é referência nacional. O tempo de atendimento na unidade pré-hospitalar nossa é menor do que o tempo de atendimento que a pessoa que precisa usar o hospital modelo, precisa usar o Samaritano, precisa usar a própria Unimed. Então, agora nós temos que avançar na questão das especialidades. Já estamos trabalhando isso, tem um processo licitatório, inclusive, tramitando isso, que vai ser a próxima etapa que nós vamos vencer. Mas é importante ressaltar, Sibeli, se não vai passando, e a gente sempre tem o que melhorar, e a gente não comemora as vitórias. O que nós fizemos no atendimento hospitalar no Sorocaba é uma verdadeira revolução. O jeito que o sorocabano é atendido aqui é de dar inveja para qualquer cidade do Brasil. Então, parabéns para todas as nossas equipes que se organizaram nisso. Lógico que tem que melhorar, tem que ampliar. E agora o Boss vem para somar nesse time de bom atendimento que a gente tem nas nossas UPHs. Falar sobre um pouco, voltando no assunto segurança, saúde, realmente essa é a expectativa. Prefeito, dos ouvintes aqui pedindo a questão dos exames, vai diminuir as filas, então o prefeito já respondendo essa questão, já está em processo de licitação para fazer esse trabalho. Falando sobre segurança aqui, Sorocaba vai ter o Smart Sampa, Sorocaba, vai ser a primeira cidade, já instalamos, funcionando. Foi a primeira cidade do... interior do Brasil. Então São Paulo fez Smart Sampa. Hoje, se a pessoa é procurada e passa num dos terminais nossos ou na marginal, é identificado o reconhecimento facial, é presa, a pessoa já está funcionando, tudo bancado pela prefeitura. Apenas que nós conseguimos de estado foi o convênio, eles liberaram os dados para a gente poder ter acesso a esses dados. Então, mas nós fizemos esse investimento próprio, por conta própria nossa, que tem sido muito importante. O secretário Guilherme Derrite, ele esteve aqui no Jornal da Cruzeiro e mencionou que basta a prefeitura realizar os trâmites, todas as ações, para que isso definitivamente comece a operar, porque o convênio já está firmado com a prefeitura de Sorocaba. Já está funcionando. O que falta? Não, já está funcionando. Já. É o chamado Muralha Paulista também ou é outro programa? Não, esse é nosso. Esse é o Smart Sampa Sorocaba. Esse é o local. Ele vai além do Muralha Paulista. A Muralha Paulista seria algumas instalações de câmeras que feitas pelo Estado, que nós estamos participando também, mas como nós temos mais de 3.500 câmeras instaladas, então nós fizemos algo a mais do que o Estado, investimos com dinheiro próprio, o Estado liberou para nós. Agradecer o governador Tarcísio, o secretário de Rita, que liberou os dados da Justiça, da Polícia Civil, para identificar quem é procurado e a gente poder prender as pessoas. Mas o equipamento é nosso, o investimento nosso da prefeitura. A empresa contratada é a Splice, que vocês sabem que é super famosa e de qualidade aqui de Sorocaba. O secretário mencionou justamente do convênio com a Muralha Paulista para passar essas informações. Então isso está tudo certo, não cabe mais nada à prefeitura, já está operando esse sistema da Muralha Paulista, já essa integração de informações. Já faz em 15 dias já, então tem sido um sucesso muito grande. Fizemos uma divulgação nas redes sociais, no site da prefeitura e posterior vamos fazer uma ação importante também, uma coletiva explicando como que funciona isso, mas já tem tido resultado importante, inclusive com prisões já. É GCM e Secretaria de Mobilidade, o do SECOI da Mobilidade da CEMOB, GCM. O que foi legal que nós conseguimos? A PM envolvida, aí, civil, sim, como o que eu quero agradecer aqui o Coronel Aro. Eu quero agradecer aqui o Wilson Negrão, o Dr. Negrão, que é o The Inter, o antigo delegado que estava na seccional, que era o Urban, e agora o Dr. Cassola, e a nossa GCM, que eles conseguiram integrar. Então, hoje eles participam diretamente no nosso governo também. Nós inauguramos, no governo Manga, Sibeli, um centro de operações integradas que fica aqui do lado, aqui em frente. Top! Que tem o monitoramento 24 horas e essas câmeras estão ligadas. Inclusive, voltando um pouco para o motorista de aplicativo, no nosso aplicativo que os motoristas vão participar, se você clicar num botão, a câmera, um botão, como se fosse um botão do pânico, a câmera que você acessar, tanto para a segurança do motorista como do passageiro, ela é linkada ao Central de Operações Integradas. Então, se estiver acontecendo um furto,
e o motorista clicar no botão do pânico, aquela câmera aciona, começa a mostrar o furto, ele consegue ser interceptado pela nossa GCM, ou se tiver acontecendo algum tipo de ação do motorista para com o passageiro, também o passageiro pode acionar e vai ter esse acesso e automaticamente vai ser interceptado pela nossa GCM ou pela Polícia Militar. É algo revolucionário de questão de cidades inteligentes mesmo, graças à inauguração do nosso COI. Então a gente tem usado a tecnologia para poder conter aí qualquer tipo de violência na cidade. Você sabe que Sorocaba vive um momento de expansão grande e nós estamos, apesar de parecer que a gente está em outro país, porque os números nossos mostram isso, né? As ruas mostram, nós temos ruas limpas, bem organizadas, empresas vindo para cá, uma lei de incentivos diferente, os carros da nossa GCM novos, nossos ônibus com ar-condicionado, nós não aumentamos impostos, nós acabamos com as enchentes nas casas. Temos que comemorar isso também, Sibeli. Depois de 40 anos, pela primeira vez na história, passamos um verão sem encher as casas das pessoas. Foram as obras que nós fizemos, que ninguém fazia. Então nós conseguimos superar isso. Mas nós temos aqui aqueles questões dos pequenos furtos que acontecem por causa dos usuários de droga. Mas observe que nós não temos aquele problema que acontece nas cidades do mesmo porte, como Osasco, São Bernardo, Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, como em Ribeirão Preto, que são os assaltos a banco, que são sequestros, que são troca de tiro. Nós não temos isso aqui, graças a Deus, glória a Deus, e porque nós temos uma polícia que trabalha em conjunto em investimentos feitos da prefeitura, que a gente tem conseguido segurar isso. A gente tem conseguido andar na contramão do próprio estado de São Paulo. Você pode ver que São Paulo não está conseguindo resolver, apesar de todos os esforços. E eu tenho que parabenizar aqui o Felício Ramute, que é o nosso vice-governador, que tem trabalhado isso lá na Cracolândia para resolver o problema que não consegue se resolver. E Sorocaba, a gente conseguiu manter um equilíbrio e uma segurança importante para a população. Apesar de, tem roubo de cabo, tem roubo disso. Tem, como tem em qualquer cidade. E a gente tem agido bastante nesse sentido. Mas no que diz respeito àquela violência que a gente acompanha por todo o Brasil, Sorocaba realmente está fora da curva. Prefeito, um assunto importante também que foi aprovado ontem, projeto do Decola Sorocaba. Aí é para micro e pequenos empreendedores, um investimento, um programa, né, de concessão de crédito para que pequenas empresas, microempresas possam alavancar os seus negócios. Explica para a gente a intenção do Decola Sorocaba, esse programa importante que foi apreciado pelos vereadores na sessão de ontem do nosso Legislativo. Vou até complementar aqui que tem ouvinte perguntando se esse programa vai ter tanta dificuldade quanto tem para qualquer outro crédito que tentam acessar e não conseguem por alguma restrição, como que vai funcionar? Esse é um programa, uma promessa de governo nosso, que nós iríamos liberar um crédito para que as pessoas pudessem. Então, aquele cara que vende, vamos supor, aquela manicure, que ela tem lá o salãozinho dela e ela quer ampliar, ela pode pegar até 120 mil reais, vai depender, lógico, da movimentação dela, então de 10 a 120 mil reais, e ela vai ampliar, ela pode aumentar o salão dela, ela pode contratar mais uma funcionária, ela pode comprar mais esmalte, mais ferramenta para poder fazer a mão, o pé das pessoas, aquela que tem um salão de cabeleireiro, ampliar, comprar mais cadeiras, lugar para lavar o cabelo, espelho e produtos para poder. Então é um incentivo para os micros, pequenos empreendedores, o ambulante também, ele vai poder ter acesso a esse crédito. Nós inauguramos o Poupa Tempo do Trabalhador, que fica ali no prédio da Associação Comercial de Sorocaba, que fica na Roda Penha. Então basta a pessoa ir lá, ela faz um cadastro, em parceria com o Ministério do Empreendedorismo. Mandar um abraço para o ministro Márcio França, que nos ajudou, e para o deputado estadual Caio França, que nos ajudou nessa questão. Quem está trabalhando muito nisso é o nosso secretário Fernando Marques e o secretário Eduardo. E ela passa a ter esse crédito de uma maneira que tem uma aprovação. É lógico que ela passa pelos critérios de aprovação, mas de uma maneira mais leve, é uma análise não tão aprofundada como você em qualquer outro banco privado fazer, porque é um projeto do governo. Você pode pagar em até 60 meses, com um prazo para você começar a pagar, você tem um tempo para começar a pagar, esqueci o nome que falei, uma carência para você começar a pagar, e se você pagar em dia,
A última parcela a prefeitura paga para você. Então você tem para que você incentivar as pessoas a pagar em dia. Então é um dinheiro que vai ser injetado na nossa economia, que vai ajudar esses empresários, vai gerar empregos e vai movimentar a economia local nossa. Então a gente espera aí nos próximos, nesse ano ainda, ter uma movimentação aí de mais ou menos 15 milhões a mais somente no comércio de movimentação. Isso gera emprego, gera renda, leva mais comida, leva mais arroz, feijão, carne na casa das pessoas, café. Isso dá para a pessoa comprar picanha. Esse é o verdadeiro programa de dar picanha para as pessoas, porque eu dou renda para as pessoas, eu dou condição daquela pessoa crescer e aquela pessoa ganhando, lucrando mais. Ela pode fazer o seu churrasquinho no final de semana, ela pode levar o filho aqui na prainha nossa, aqui na Mangaguá, e curtir, comprar um suco, pode andar de patinete, pode andar de bicicleta, porque nós demos condições ela crescer, gerar emprego e desenvolver o seu negócio. Só procurar, então, a secretaria. Neste momento já pode ou já tem um prazo? Aberto, já está. Tempo do empreendedor, o projeto foi aprovado ontem, tem um trâmite agora. Lá na Rua da Penha, né? Na Rua da Penha é legal de sancionar, mas já pode ir lá já dar entrada, porque tem um trâmite até aprovar, até passar a sua ficha e tal. Prefeito Rodrigo Manga, eu vou segurar o prefeito mais um bloco, porque temos outros assuntos a serem tratados. Eu quero ouvir do prefeito de algumas obras que estão prestes a acontecer, pelo menos a serem inauguradas. O Vinícius Lara sempre está nas ruas da cidade, acompanhando o novo viaduto ali na ligação da Fernando Steca com o engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Aparentemente está tudo pronto, falta pouco para a inauguração desse viaduto. Mas quero ouvir também da nova rodoviária, estivemos lá, as obras de terraplanagem acontecendo. E eu quero saber do prefeito também sobre a situação do Elefante Sandro, hein, prefeito? Decisão da Justiça para a transferência do Elefante Sandro rendeu muita polêmica e muita comoção por parte dos nossos ouvintes. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, segundo bloco da entrevista com o prefeito Rodrigo Manga, dentro do nosso Jornal da Cruzeiro. 9h36, prefeito Rodrigo Manga de volta, segundo bloco da entrevista com o prefeito de Sorocaba. Prefeito, falar das obras que estão sendo realizadas aqui, nós estamos acompanhando, na verdade, né, o nosso jornalismo acompanhando a obra do novo viaduto da ligação da Fernando Steca com o engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Estivemos na obra da nova rodoviária de Sorocaba também, as máquinas trabalhando, realizando terraplanagem. Teve ouvinte que alegou que há muito tempo já estão fazendo essas obras de terraplanagem, que ainda não viram uma movimentação um pouco mais intensa para erguer o prédio da nova rodoviária mesmo. E outras obras que o senhor mencionou, as obras também da nova policlínica lá na Zona Norte. Começa a concretar hoje já. Olha que legal. A fábrica da TCS. Já ergueu o prédio da nova... na verdade é um complexo hospitalar, onde vai ter policlínica e o hospital municipal também. Já começa a parte de concreto já hoje, quem puder passar lá ver. Eu vou fazer um vídeo lá para mostrar para a população, que nem todo mundo passa naquela região, mas obras que estão a todo vapor aí. O viaduto aqui da Fernando Steca também, a gente quer entregar aí já até o dia 10 no máximo desse mês, talvez até antes, que é o 5º viaduto entregue na nossa gestão. Vamos entregar a policlínica, que era um sonho da população, a nova rodoviária, que já está terminando a parte de terraplanagem, agora já começa a erguer, de fato, o prédio ali na nova rodoviária, todos no prazo ideal que está acontecendo. A Marginal Direita, que daqui a pouco começa as obras da Marginal Direita. Estamos aguardando apenas a liberação da CETESB, para que a gente possa dar início a uma grande avenida também, que vai melhorar muito o trânsito da nossa cidade. Outras obras importantes que estão aí terminando o processo licitatório, que é a questão do Caputera, que são asfalto que nós vamos fazer ali em boa parte do bairro Caputera. Tem questionado bastante Caputera e Caguaçu Rural. Eu fui lá, o Caguaçu Rural está um pouco mais... tá também em andamento, mas não está tão... O Caputera já tem empresa vencedora. Chácaras Três Marias já tem empresa vencedora. Bairro Cruz de Ferro já tem empresa vencedora. Então são obras importantes de décadas aí esperada pela população, que nós conseguimos fazer andar no nosso mandato, e daqui a pouco também já começa a ligação do Carandá com o Parque São Bento, já está prevista para esse mês de maio também, já o start de obra. A pessoa não vai precisar mais usar aquela rodovia ali, vai melhorar muito a segurança para a população daquela região. Eu estou vendo muitos questionamentos também na Câmara, inclusive, o pessoal falando muito de um anel viário que liga a Cruz de Ferro com a Raposo Tavares, que seria parte ali de uma ação da Prefeitura, o Governo do Estado, tem um projeto já... Esse é um projeto muito antigo do Governo do Estado,
Mas não tem assim... Vai ligar Castelo Branco a Raposo pela Emericiano Prestes de Barros, Cruz de Ferro e seguindo adiante ali, né? Não tem nada pronto nesse sentido, mas já existe um projeto em andamento, já existe um empenho nosso nesse sentido para que possa fazer. Essas obras que estou citando são obras da prefeitura, né? Exclusivas nossas, que daí depende exclusivamente de nós, que vão obras que já estão aí, já acontecendo. Se você passar aqui no viaduto, você está vendo a obra acontecendo a todo vapor. Se você passar na rodoviária agora, está acontecendo. Se passar na policlínica agora, está acontecendo. Então, ontem, acho que terminou já a iluminação em LED de toda a Avenida São Paulo, iluminação em LED nos bairros. Então, são obras que da nossa gestão que estão acontecendo num ritmo super acelerado, aí que é o nosso jeitão de trabalhar. Lembrando de uma obra aqui, a Milene até fala aqui da bacia de contenção de águas das chuvas do Parque dos Italianos. O André esteve lá fazendo reportagem do Parque dos Italianos. Né? Segue também? Segue, é uma obra grande, né? E daí, quando a gente fala de Parque Italianos, tem uma obra que vai além do Parque dos Italianos, que é uma obra de macrodenagem. Nós já fizemos uma linha de crédito com o SAI, que a gente quer iniciar ainda esse ano, porque nós resolvemos as enchentes nas casas das pessoas, né? Inclusive no Parque das Águas, que era um problema histórico, no Jardim Marli, no Vitória Régia, acabou as enchentes nas casas das pessoas, e agora o próximo passo é resolver as inundações que acontecem nas ruas. E para resolver isso, a gente precisa fazer essa obra de macrodenagem que envolve o Parque dos Italianos. A gente acredita em uma obra de 150 milhões de reais, que a gente já está fazendo os estudos técnicos para iniciar. Prefeito, assunto polêmico que ontem nós tivemos aqui entrevistando a vereadora Jussara Fernandes, a questão da transferência do elefante Sandro do Zoológico de Sorocaba. E já emendo a questão do Zoológico de Sorocaba nessa pergunta. O que vem pela frente? Vai passar para concessão, iniciativa privada? Como que está esse andamento? 2 em 1 para a gente falar da situação do Sandro, cumprir-se ou não, ou apelar à questão da justiça, que a justiça determinou, e o Zoológico de Sorocaba, nosso cartão postal, né? O Zoológico de Sorocaba existe uma vontade nossa de fazer uma parceria com a iniciativa privada para que possa melhorar ainda mais, fazer investimentos, que é o que a gente está fazendo com os terminais também, para poder investir na cidade. Em relação ao elefante Sandro, é um assunto extremamente técnico. Então, houve uma determinação da justiça que cabe recurso, mas nós temos que ouvir os técnicos que cuidam do Sandro, que são veterinários, pessoas especializadas, biólogos, que atendem, contratados, concursados, que entendem nesse sentido. Então, eu pedi para fazer para que eles fizessem um laudo nesse sentido, um documento nesse sentido, qual que é a avaliação dele, se a prefeitura deve recorrer, se a prefeitura deve enviar o Sandro para lá, porque existem alguns fatores, como o Sandro, por exemplo, não tem dente, então, por causa da idade dele. Então, ele precisa que esteja o alimento já triturado para que ele possa fazer. Ele não enxerga direito, que ele já é um elefante idoso. Então, existe divergência no sentido de como que ele iria suportar, por exemplo, o transporte até lá. Poderia morrer no caminho. Então, a gente sabe que ele está aí na fase final da vida dele. Aqui ele tem o cuidado, as pessoas alimentam ele, cuidam dele, tratam dele. Ele iria para um outro espaço. Mas tudo isso são teses dos técnicos que eu vou pedir para fazer um laudo, e mediante esse laudo técnico é a decisão que eu vou tomar. Eu não vou fazer uma decisão política nesse sentido, porque eu não entendo de elefante, eu quero o melhor para o elefante, e quem entende são essas pessoas que estudaram para isso, que são técnicos, e aquilo que eles orientarem a fazer, eu vou fazer. Com relação ao zoológico, não tem nada definido de projeto, é uma intenção. São estudos para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso zoológico. Já melhoramos bastante, mas a gente quer poder melhorar ainda mais em parceria com a iniciativa privada. Prefeito, a gente está caminhando para a reta final da nossa entrevista. Deixa eu perguntar para o senhor em relação a questões políticas. Tivemos algumas questões importantes ligadas à fusão de partidos. O PSDB e o Podemos, que se unem agora para a formação de um novo partido, e o União Brasil e o Progressistas também se unindo, formando o partido UP, né? Para a próxima eleição, visando principalmente a próxima eleição. O senhor já manifestou a intenção de ser o candidato à presidência da República. Não sei se mantém ou mudou de ideia no meio desse caminho, dessa trajetória, mas eu chamo a atenção dessas fusões, porque o Podemos hoje é um partido que está com o senhor, pelo menos aqui, nível municipal. Apoia os republicanos. Temos também o PSDB se colocou neutro, né, em relação ao senhor, ao posicionamento do atual governo, dentro do município pelo menos. No caso dessa junção também, do União Brasil com Progressistas, o líder do governo é do União Brasil, que é o vereador João Donizete. Progressistas temos também um partido que
talvez uma posição um pouco mais independente, o vereador Fernando Dini também representa. Essas fusões de partidos que têm uma ligação com o senhor, isso deve impactar as pretensões políticas do senhor para 2026? Olha, é muito importante a sua pergunta, né, quando você fala, e eu acho que é importante a gente falar dessas questões, dessas questões políticas, para que a gente possa explicar para a população. Essa questão da fusão dos partidos são importantes. Em relação à minha candidatura, a minha pré-candidatura, se o governador Tarcísio for para presidente, em caso do Bolsonaro não puder concorrer, eu tenho esse sonho, sim, de estar como governador do estado de São Paulo e replicar o bom trabalho realizado na cidade de Sorocaba, em todas as cidades do estado de São Paulo. E no caso do governador Tarcísio não ir, do presidente Bolsonaro não puder disputar como presidente, eu me coloco à disposição também para disputar a presidência. Mas eu vou respeitar essa avaliação, como que o Tarcísio vai se comportar. E é nesse sentido, é importante a sua pergunta para esclarecer isso, mas o meu nome continua à disposição, continua aparecendo em pesquisa. Eu tenho esse sonho de estar como governador, mas vou respeitar a decisão que o governador Tarcísio tomar. Eu acho que essa união entre União Brasil e o PP faz um partido grande, eu acho que se torna, acho que o maior, acho que eles passam o PL nesse sentido, fica o maior partido do Brasil, e o PSDB e Podemos se unindo é importante também, porque o PSDB ele acabou diminuindo bastante nesses últimos anos, e agora ele ganha um fôlego, ainda mais tendo aí a Renata Abreu e o Paulinho Serra se unindo, que são grandes lideranças. O Paulinho foi prefeito de Santo André, e a Renata é uma mulher arretada, top, que esposa do Gabriel, que eu conheço muito, que guerreira, que faz um trabalho bom pro Brasil. Eu acho que o Brasil ganhou com essa fusão, não sei se é o nome correto, fusão ou federação, fusão, né? Mas isso que aconteceu entre os partidos no dia de ontem. Na sua opinião, o prefeito Rodrigo Manga ganha com essa fusão dos partidos diante das alianças? Ganha porque eu sou muito bem relacionado com a Renata, com o Paulinho, eu sou muito bem relacionado com o Milton Leite, que é do União Brasil, que o líder do governo eu acho que politicamente soma para nós. Prefeito Rodrigo Manga participando com a gente na manhã desta quarta-feira, agradecendo sua participação, prefeito. Vários assuntos aqui tratados, muitos outros temas, a gente continua recebendo aqui informações importantes dos nossos ouvintes, demandas importantes. Tem gente falando da calçada, do cemitério da Saudade aqui, tem questionamento também. O que aconteceu com a calçada? Então, o pessoal está reclamando que está deteriorada, a dificuldade para locomoção onde tem árvores ali. Aliás, o abandono de alguns cemitérios da cidade. Vou mandar o Darwin dar um pega lá na calçada, não estava sabendo disso. E alguns cemitérios, enfim. E olha, tô recebendo aqui uma mensagem do Padre Flávio, viu? O Padre Flávio Jorge Miguel Júnior tá encaminhando para a gente aqui também uma mensagem, interagindo com a gente também na manhã desta quarta-feira aqui, participando. Eu vi que o Padre Flávio entrou em contato com o senhor rapidinho por telefone aqui. Aqui eu chamei ele. Se tem alguém que olha, tormento o Padre Flávio, sou eu. Ligo para ele de noite, de madrugada, domingo, peço opinião, porque eu tenho no Padre Flávio, além de um grande homem de Deus, um ótimo gestor. Então eu falo, padre, o que o senhor acha que devo fazer aqui? Como que faz para melhorar isso? Dá uma ideia. E ele tem sido um ótimo parceiro, conselheiro, um amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Que, olha, Sorocabana tem que, independente da religião, tem que orar para que Deus abençoe cada vez mais esse homem, a família dele e os funcionários dele. Tem uma mensagem do Padre Flávio aqui para a gente finalizar essa nossa entrevista. Bom dia, Cruzeiro FM, aqui acompanhando a entrevista do nosso prefeito Rodrigo Manga. Quero aqui, prefeito, agradecer todo o apoio que o senhor tem dado à nossa Santa Casa de Misericórdia ao longo de todos esses anos. O senhor tem sido assim um prefeito presente, parceiro, sempre que eu ligo me atende. Então fica aqui meu abraço e minha gratidão, prefeito. Um bom dia a todos. Mensagem do Padre Flávio. Nós te amamos, o sorocabano te ama, Padre Flávio. O senhor é um homem abençoado que tem ajudado muito a nossa cidade. Muito obrigado. Tá certo. Um abraço pro Padre Flávio também, sempre na audiência do jornalismo da Cruzeiro FM. Prefeito, são várias as demandas, a gente vai encaminhando pro Lucas Pedroso, tem muita gente falando aqui, agradecendo também pela atenção com a GCM de Sorocaba, falando aqui do policiamento no bairro Nova Ipanema. Cadê estão participando? Estão felizes aí? Estão agradecendo. Estão agradecendo aqui, alguns vão agradecendo aqui, viu, prefeito? Rafael, o Alisson, o prefeito vai ficar na história de Sorocaba. Pela segurança pública, tem vários, o Edson, o Hugo. 16 anos que não acontecia concurso da GCM, Everaldo.
As viaturas nós trocamos todas. Era aqueles golzinhos tudo destruído, que não caindo os adesivos, com o pneu careca, recalchutado, com arame. Agora são todas viaturas novas. A Romu com aquelas Mitsubishi novas que nós colocamos. Motos, sabe? Fizemos a GCM ter uma nova cara, uma nova roupagem. Fizemos o concurso interno. E eles merecem, tá? Eles mereciam essa atenção e parabéns para todos eles. Aliás, várias mensagens aqui, o pessoal pedindo policiamento no bairro Nova Ipanema, com urgência, situação caos, falando do semáforo no terminal do Novo Horizonte, quando vai funcionar, só basta ligar. Senhor prefeito, faz 2 semanas, tá pedindo aqui uma providência, enfim. Liga são lá, vários Pasquini, assuntos. liga lá, Pasquini. O que tá demorando tanto? Já liga pro Pasquini aí, ô Lucas. O Lucas Pedroso vai ter o Se é acesso só ligar, liga lá, né? O Lucas Pedroso tem informações aqui, todo mundo mandando essas mensagens aqui no nosso chat do YouTube. Então, Um abraço pro Pasquini, manda um abraço pros secretários nossos, porque eu tenho um perfil de trabalho de que seja um momento bom, eu tô na frente, eu venho nas entrevistas, seja um momento ruim, eu também ponho a cara. Mas a superação dos momentos ruins e o momento que Sorocaba vive extraordinário desse boom nacional é porque nós temos uma equipe de secretariado atuante, que trabalha de domingo a domingo, respeitoso. Então quero mandar um abraço, Lucas, em seu nome, em nome do Pasquini, do Darby, do Serginho, da Samira, da Luciana, de todos. Um abraço para todos os nossos secretários, servidores, o Evandro da ouvidoria, os que se dedicam incansavelmente para cuidar dessa cidade. Que Deus abençoe vocês, multiplique na vida de vocês o que vocês fazem pelos sorocabanos. Hoje cedo a gente já estava lá na CSA com uma equipe maravilhosa, cumprimentando os servidores que trabalham na coleta de lixo. 6h20 da manhã eu estava lá com eles. Então, domingo, sábado à noite, eu estava na rua visitando as UPHs e o Glauco lá, o gestor da saúde, estava comigo, o Renan estava comigo, o Guilherme estava comigo. Então, nós não temos dia, nós não temos horário, nós trabalhamos de domingo. É uma missão cuidar dessa cidade e nós vamos continuar cuidando. E tudo que nós queremos é que depois que passar o nosso tempo, que agora estamos correndo contra o tempo, né? Porque o mandato tem 4 anos. Que possa ter alguém que tem esse mesmo amor, esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado, essa mesma responsabilidade e também que suporte as pancadas, mas continue com alegria cuidando da população, porque o sorocabano merece isso. Sorocaba merecia viver esse momento que está vivendo. Obrigado, prefeito, mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, Deus abençoe a todos vocês e vamos juntos fazer essa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Obrigado, meu Deus, por tudo. Prefeito Rodrigo Manga participando do Jornal da Cruzeiro desta quarta-feira.